Boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui pelos canais de comunicação do Prozebem. É um grande e imenso prazer nós estarmos aqui com todos vocês. Nós vamos conversar hoje sobre um tema muito importante e que transcende ao tempo. Nós vamos falar sobre a caridade. Em O Livro dos Espíritos, há uma questão em que Kardec pergunta à espiritualidade como devemos interpretar a caridade de uma forma especial. Ele pergunta exatamente assim: qual o significado da caridade como a entendia Jesus? Uma pergunta, eu diria, um tanto quanto, não difícil, mas que nos exige uma profunda reflexão. Como Jesus entende o verdadeiro sentido da caridade? E a resposta que a espiritualidade deu a este questionamento foi o seguinte: que caridade é o perdão das ofensas, a indulgência para com as faltas alheias e a benevolência para com todos. Ou seja, o PIB: perdão, indulgência, benevolência. Mas veja só, nós precisamos compreender que a caridade é um processo que exige no ser humano uma entrega. Porque caridade presume um auxílio, caridade presume uma ajuda, caridade presume um perdão, caridade presume um ato de bondade. E a gente precisa meditar sobre isso. A primeira coisa que vem à mente de qualquer um é que, quando se fala em caridade, a gente fala de auxílio. Mas auxiliar, amparar, consolar, instruir, são exercícios que nos fazem pensar profundamente na caridade. E para que a gente auxilie, para que a gente ampare, para que possamos consolar e instruir um companheiro nosso de jornada, nós não temos que aguardar o favor das circunstâncias. É o que acontece muito conosco. Nós esperamos estar numa situação de conforto, vamos dizer assim, de possibilidade, para que possamos auxiliar. Jesus, ele foi muito claro no ensinamento que ele teve das parábolas, e numa parábola em específica, da parábola chamada da parábola do semeador. Jesus, ele simplesmente largou as conveniências de si mesmo e o semeador, na figura, ele saiu para ajudar. Ajudar como? Numa semeadura. O mestre, ele está se reportando aí às leiras adubadas ou a talhões escolhidos. E ele não menciona de forma nenhuma as temperaturas ou climas. O semeador saiu a semear. É assim que começa a parábola. Então, não diz se foi um cultivador que se era proprietário, ou fosse um rendeiro, uma pessoa que... ou se um moço, naquele impulso do amadurecimento, na experiência, se detinha saúde ou se carregava o ônus da enfermidade que saiu a semear. Não, destaca somente que ele partiu a semear. O semeador saiu a semear. Por outro lado, Jesus também não informa se o homem do campo ele recebeu qualquer tipo de recomendação acerca dos pântanos ou desertos. Por quê? Porque muitas das vezes a gente olha assim, quando a gente está analisando essa parábola, muitos de nós faz seleções para quem se deva praticar a caridade. Isso aqui é um grande equívoco nosso, porque todos necessitam da caridade. A caridade do verbo, a caridade do auxílio, a caridade do amparo, a caridade da instrução, que tanto propicia o consolo. A gente vê na doutrina espírita. O principal objetivo da doutrina espírita é instruir. O segundo é consolar o ser humano. Mas ninguém é consolado sem uma instrução. Então, quando a gente instrui alguém, a gente começa a perceber que essa pessoa, ela melhora, ela começa a se esclarecer. Então, a gente precisa começar que
pensar o seguinte: não, não importa se a gente vem esbarrar, quando está fazendo caridade, com respostas deficientes daqueles espíritos que são os beneficiários. Não, não importa isso, não. Não importa a gente estar fazendo a caridade e ser, digamos assim, mal interpretado. De forma nenhuma. Nós precisamos, sim, praticar a caridade sem olhar a quem. Mas alguém pode dizer: puxa vida, é tão difícil a gente praticar caridade para quem não nos é, digamos assim, não nos é simpático. Eu vou procurar um texto aqui para a gente ler, que é muito interessante para que a gente perceba o verdadeiro sentido da caridade. Mas, enquanto a gente conversa aqui, eu estou procurando esse texto. Então, veja só, é muito interessante que a gente perceba isso, porque a caridade, ela deve ser praticada de uma forma plena, de uma forma aberta, de uma forma que a gente possa beneficiar a todos. E caridade, na verdade, é o amor em ação. A caridade é aquilo que faz com que a gente perceba o quanto é importante a nossa participação. O texto que eu me referi, que eu peguei aqui agora, a Bíblia, ela está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e lá no capítulo 13. É um texto muito conhecido, ele já foi, inclusive, musicado, e eu vou pedir permissão para vocês para ler, para a gente perceber a profundidade em que Paulo trata da caridade. Ele diz o seguinte: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Olha o que ele diz: eu passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. Caminho para quê? Caminho para que a gente possa crescer, caminho para que nós possamos evoluir, caminho para o verdadeiro encontro com a nossa espiritualidade. E ele começa dizendo o seguinte, de forma muito metafórica, poética e com muita profundidade. Paulo diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes e não tiver caridade, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado e não tiver caridade, nada disso me aproveitará. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três. Porém, a maior destas é a caridade. Algumas traduções bíblicas trazem o termo caridade deste texto como amor. Por quê? Porque, na verdade, a caridade é o amor em ação. E a gente precisa entender isso, porque muitos de nós nos esforçamos, pelo menos é o que nós alimentamos para nós mesmos, nos esforçamos
para combater as nossas más tendências, procurando nos tornar um bom espírito. Mas será que o fazemos? Será que realmente nós estamos aplicando os ensinos de Jesus, a parábola do semeador, a parábola do bom samaritano, todos os ensinos de Jesus em prol de realizar a caridade? E muitas das vezes a caridade, ela não precisa de doações. A caridade, muitas vezes, é o silêncio ante a narrativa dolorosa do irmão nosso. É aquele silêncio que compreende, é aquele silêncio que dá confiança. Muitas vezes, a caridade é aquela palavra segura, aquela palavra fraterna, que conforta, que auxilia, e até pode repreender, mas se faz de uma maneira muito fraterna, muito amorosa, em outras palavras, muito caridosa, para não ferir aquele ser que muitas vezes vem tão fragilizado procurando nosso auxílio. Nas fileiras das religiões, em todas as religiões, nós encontramos criaturas que podem muito, fazer muito pelas outras. Por que não fazem? Porque faltam com a caridade para com outros, porque falta com a caridade para si mesmo. Nós precisamos compreender que a caridade é, com certeza, o maior dos tesouros que nós podemos adquirir. E, quando nós pensamos em caridade, nós temos que pensar não somente na caridade material, mas principalmente a caridade moral. Essa caridade que nós estamos falando, do silêncio, das palavras amigas, da compreensão. Veja que na definição que a espiritualidade deu de como Jesus entendia a palavra caridade, o verdadeiro sentido da palavra caridade, está no perdão. Puxa vida, às vezes é tão difícil nós perdoarmos. Às vezes é tão difícil nós perdoarmos porque a gente está preso a determinadas construções do nosso dia a dia, dos nossos valores, do que é felicidade, do que é verdadeiramente justiça, do que é verdadeiramente amor. E a gente passa a confundir conceitos, muitas vezes de propósito, propositalmente distorcidos ao longo das nossas gerações, porque sim, porque muitos erros foram cometidos nas interpretações, inclusive das Escrituras. E vem a doutrina espírita e procura elucidar, procura tirar o véu da nossa visão de mundo, da nossa visão do eu. E isso inclui em nos tornarmos pessoas melhores. Mas nós só conseguiremos nos tornar pessoas melhores se nós estivermos contribuindo para a elevação moral, espiritual, enfim, se nós estivermos conduzindo o nosso mundo interior a valores morais corretos. Então a gente precisa perceber que isso é muito importante no nosso dia a dia. A gente tem nas fileiras espíritas, na doutrina espírita, uma característica muito diferente do que, às vezes, nós encontramos nas demais religiões. A doutrina espírita exige dos seus postulantes ao cargo, vamos chamar assim, de espírito, exige aos seus praticantes, exige às pessoas que se dizem adébitas. A doutrina espírita exige, talvez, até um esforço, que alguns acham hercúleo. É bem verdade, quando nós não estamos acostumados ao que a doutrina espírita nos propõe, e isso aí, infelizmente, é uma grande maioria, porque o que a doutrina espírita nos propõe é uma mudança de postura, uma reforma íntima profunda. E essa reforma íntima profunda passa pelo auxílio, passa pelo amparo às pessoas, passa pela construção de um novo ser, passa pela construção de alguém que precisa essencialmente desfazer o apego excessivo às comodidades, aprender a sair, aprender a reagir, aprender a fazer diferente. Porque como é doloroso a gente muitas vezes ouvir aquela desculpa que nós comumente estampamos ao sermos constatados, ou melhor, ao ser contrariado numa opinião, e a gente diz, poxa, mas todo mundo faz, ou ninguém faz isso. Mas você não é ninguém, você não é todo mundo.
Então, que tal abrir a sua mente, o seu coração, para um novo paradigma do que seja caridade? Por que simplesmente não pensar que lá, na oração dominical, Jesus fala um desapego, quando ele diz: o pão nosso de cada dia, lá Jesus. O pão nosso de cada dia. Não é o pão do ano todo. E por que ele profere isso na oração dominical? Porque se cada um quiser o pão do ano todo, certamente, no dia, vai faltar pão para alguém. Porque o pão do amanhã, do amanhã, do amanhã, vai estar sendo guardado por alguém hoje. E aí nós temos ideias contrárias. Diz, mas isso é uma ideia de que não dá certo, porque não, isso nunca deu certo, não é assim que se faz, a partilha em partes iguais. Mas não é isso que estamos nos referindo. Não é isso que estamos nos referindo. Ninguém é contra o acúmulo de bens materiais. É contrário à ideia de utilidade desses bens materiais é se eles ficam apenas para um grupo de pessoas, pautados no egoísmo, na ganância. Mas quando esses bens eles se multiplicam, quando esses bens frutificam, como na parábola do semeador que joga as suas sementes em pedregulhos, nos espinheiros e em terra fértil. Quando esses bens estão em terra fértil, o que acontece? Eles produzem e vão beneficiar outros. A gente tem que pensar nisso. Nós estamos aqui no planeta Terra, nessa viagem carnal, para o benefício de outros. Nós estamos aqui para a prática da caridade. Se não fosse assim, a caridade não seria tão importante, principalmente para um legado do Espiritismo, que Kardec disse que fora da caridade não há salvação. Nós procuramos muito a salvação. Muitos irmãos nossos se agarram às religiões para procurarem ser salvos. Salvos de quê? Das profundezas do inferno? Mas o Espírito não é diferente. O Espírito tem na visão do umbral. E a gente precisa começar a interpretar isso direito. Que o umbral é um estado mental. O umbral é uma ausência de propósitos. O umbral é uma ausência de atitudes positivas em nós mesmos, para que sirvam de escada para que a gente suba, para que a gente visualize o horizonte limpo. Então a gente precisa compreender isso. Então praticar a caridade é, antes de mais nada, não um donativo, mas uma necessidade nossa. Nós temos a necessidade de ser bom. A gente às vezes não percebe isso devido à obscuridade em que muitos de nós ainda vivem. Então nós precisamos começar a pensar diferente. Nós precisamos a perceber que se nós queremos essa salvação, ou seja, se nós queremos enxergar o mundo, as vicissitudes que ocorrem com outros olhos, se a gente quiser começar a perceber a necessidade de progresso, é o que está lá no texto lido agora de Paulo. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Então, Paulo ele faz o fechamento desse texto com magistral lucidez, quando ele diz, então, agora que eu sou homem, eu penso como homem. E ele faz essa citação, mostrando que nós devemos evoluir. E quando nós evoluímos, muitos dos conceitos nós devemos deixar de lado. Então, quando nós estamos nesse passeio aqui pela vida material, buscando aprender, e por isso que esse passeio tem um objetivo, o objetivo do engrandecimento, o objetivo desse crescimento moral. Então, o ser humano tem um objetivo. E a gente jamais pode esquecer disso. O ser humano tem o objetivo de ser feliz e de fazer com que os outros sejam felizes também, porque a felicidade ela só pode dizer que é completa quando nós estamos todos felizes. Vejamos só, vamos imaginar que a humanidade seja o corpo humano. Como é que você pode estar bem se você tem algum problema em algum ponto do seu corpo? Por exemplo, uma infecção, um ferimento numa unha. Você está numa festa bonita, muito alegre, muitas pessoas sorrindo, mas você não vai ver graça naquilo. E quem prestar atenção com você, quem estiver com você, também não vai ver graça, né, na festa, porque vai estar preocupado com você. Então, se nós nos unirmos, que é o grande objetivo das religiões, promover a união das pessoas, a união dos objetivos, nós seremos fraternos, nós seremos caridosos uns com os outros. Por quê?
Ser caridoso, como dissemos, é ter indulgência. A melhor, como disse a espiritualidade, é ter indulgência. O que é indulgência? Você ter compreensão, você compreender o que o outro é. Por quê? Porque eu preciso de compreensão, assim como você, como nós todos precisamos de compreensão. Eu preciso receber benevolência e preciso praticar atos benévolos para com outros. Eu preciso do perdão. E como dissemos, o perdão, ele é tão difícil. O perdão nos conduz, muitas vezes, a sacrifícios quando nós não temos a pureza no coração, quando nós temos ainda preconceitos, quando nós temos ainda a ingratidão em nossas fileiras. E aí nós não somos caridosos, não conseguimos perdoar, não conseguimos ser indulgentes, não conseguimos ter benevolência para com todos. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fala a caridade material e a caridade moral. A caridade material, essa de certa forma é fácil fazer. Fácil para com aquele que precisa receber o auxílio. Porque você coloca a mão no bolso, retira daí o que te sobra e você entrega à pessoa. Aí você pode não fazer isso de coração, ou não fazer isso movido por nenhum sentimento. Então, você faz, você pode fazer. Aquele que recebeu, aquele faminto, que recebeu um prato de comida, vai saciar sua fome. Mas o outro lado, que é você que fez a caridade, entre aspas, não será beneficiado, porque ela não vem de uma sinceridade. Foi como Paulo disse, ainda que eu falasse as línguas dos homens, dos anjos, se não tivesse caridade, eu seria como metal, como símbolo do sino que vai ter sem valor algum. Se você doar o seu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, isso nada vale. Então, quando Paulo nos convida a essa reflexão, ele diz, olha o sentimento que você coloca. Se você coloca benevolência, se você coloca indulgência, se você coloca a compreensão para perdoar as pessoas e a si mesmo, perdoar a si mesmo, sim. Quantos de nós vivem ali em verdadeiros abismos existenciais por conta do auto-perdão que se negou, por conta da autocompreensão que não tem, por conta de serem benévolos consigo mesmo. Sim, faltam com a caridade consigo mesmo. Então, são vários aspectos que nós poderíamos conversar sobre a caridade. São inúmeros esses aspectos, esses pontos para que a gente olhe, para que a gente analise, porque não existe sentimento mais puro do que o sentimento de caridade, porque é o amor em ação. É o amor que transmuta, o amor que transcende a tudo. E nós somos seres filhos do amor de Deus. E o que será o amor? Eu me lembrei agora de uma comparação que certa feita alguém fez sobre o amor, que é o amor é a caridade em ação. E alguém comparou a caridade, o amor, a um buquê de rosas. Sim, um buquê de rosas. E esse buquê de rosas, que traduz o amor, ele é composto de 4 rosas. E se nós fizermos um esforço aqui no nosso íntimo, na nossa mente, nós podemos fazer esse exercício e criar esse buquê em nossa mente e, a depender do esforço, a gente pode até sentir o aroma das rosas que nós vamos criar agora nesse momento. Alguém disse que o amor ele pode ser comparado a uma rosa branca. Então, que nós possamos produzir em nossas mentes essa rosa branca. E a gente imagina aqui uma bela, uma bonita, uma flor, uma rosa na cor branca. E aí, essa pessoa que comparou o amor a esse buquê, ele disse que a rosa branca tem um símbolo. A rosa branca simboliza a paz. Porque quem ama, quem é caridoso verdadeiramente, sempre está em paz consigo mesmo, em paz com o mundo, porque ele guarda esse sentimento, esse estado
no âmago do seu ser, no íntimo do seu ser. Então, que nós possamos colocar essa rosa branca no nosso buquê e sentirmos a presença da paz em nós, sentindo o perfume dessa rosa que nós criamos com a força do nosso amor, com a decisão da nossa caridade. Então, nosso buquê agora tem uma rosa na cor branca, que a branca simboliza a paz. E o amor, a caridade, estão abraçados à paz. Mas nós vamos agora produzir uma outra rosa. Essa rosa agora tem a cor amarela. Um amarelo vivo, um amarelo bonito, um amarelo forte e ao mesmo tempo que traz uma suavidade. Esse amarelo, ele simboliza um estado que quem consegue ter paz interior, quem ama, quem é caridoso, consegue ter esse estado de alegria. Porque o amarelo simboliza a alegria. Por isso, essa rosa que nós produzimos juntos, essa rosa simboliza a alegria. Mas por quê? Porque quem é caridoso é alegre, é feliz, é sorridente. Por quê? Porque ele percebe no ato da caridade a gratidão nos olhos de quem recebe a caridade. Percebe a alegria, o contentamento de ter recebido, de ter partilhado também essa dádiva que é a caridade. Então, o amor, a caridade, estão abraçados, ligados a essa rosa na cor amarela. Que possamos, então, aspirar o perfume que exala dessa flor, da pétala, da corola, essa rosa amarela, que simboliza a alegria. Porque quem pratica a caridade, quem ama profundamente, é alegre, é feliz. Então nós temos agora no nosso buquê duas rosas. Uma rosa na cor branca, que simboliza a paz. Porque a paz está abraçada com a caridade, com o amor. Temos a flor amarela, porque quem é caridoso, quem ama, é feliz, é alegre, é sorridente. Nós vamos então agora produzir no íntimo do nosso ser, com as forças mentais que nós temos em nosso coração, nós vamos produzir agora a terceira rosa que vai compor o nosso buquê. É uma rosa na cor vermelha, um vermelho vivo, um vermelho forte, um vermelho que reluz, é aquele vermelho intenso. E o vermelho, ele simboliza a coragem. Ele simboliza a coragem de desafiar, a coragem de fazer diferente, a coragem de tomar uma decisão quando muitos não acreditam nela. Porque quem ama, quem está disposto a praticar a caridade, tem que ter a coragem de enfrentar as críticas, a coragem de enfrentar os desdém, a coragem de enfrentar todos aqueles que não conseguem se perceber como uma pessoa do bem, e aí fraqueja na concepção do bem que é a prática da caridade. Então, que nós possamos aspirar o perfume dessa rosa vermelha, que é a caridade, que nós possamos sentir essa coragem de ser caridoso, essa coragem de amar, essa coragem de se perceber, essa coragem de traduzir em momentos de caridade, em momentos de doação,
essa ternura que temos que ter no olhar para a prática da caridade. Então, meus irmãos, essa caridade, ela vai ser traduzida nesse buquê que agora tem a sua terceira rosa. A rosa na cor amarela, na cor vermelha, aliás, a cor que simboliza a coragem, porque a caridade, o amor, tem que ser corajoso. Então, aspiremos o perfume dessa rosa vermelha e temos agora o nosso buquê. 3 rosas. A branca, que simboliza a paz. Porque quem ama está em paz. Quem é caridoso tem a paz em seu íntimo. A rosa amarela, que simboliza a alegria. Quem é caridoso, quem ama, carrega em seu íntimo uma alegria inalterável. A alegria de servir, a alegria de ser útil. Porque a alegria está abraçada ao amor, à caridade. E agora a rosa vermelha também, que simboliza coragem de desafiar, de fazer diferente, de ser caridoso, porque o amor, a caridade, tem que ser corajosos para enfrentar tudo aquilo que vem pela frente. E agora nós vamos produzir a nossa quarta rosa, para completar o nosso buquê. É uma rosa muito rara. É uma rosa que talvez só venha existir no jardim do coração. Quando a gente conseguir cultivar verdadeiramente essas outras 3 rosas, quando a gente verdadeiramente tem a paz, quando a gente verdadeiramente tem alegria, e quando nós tivermos verdadeiramente a coragem de construir um ambiente de paz, esse ambiente íntimo, a coragem de ver a alegria nos valores perenes do espírito, despertados pela consciência espiritual. Que nós tenhamos a coragem de sustentar, levantar essa bandeira cada vez mais alta, com a força das nossas ideias, das nossas convicções. Então, para produzirmos essa quarta rosa, que agora tem a cor roxa, eu nem sei se tem sustentação na botânica essa rosa na cor roxa, mas quem fez essa comparação, essa metáfora, disse que a flor na cor roxa, essa rosa na cor roxa, ela é muito difícil de ser cultivada no jardim dos nossos corações. Ele disse que o semeador saiu a semear essas sementes, mas em muitos corações a semente desta flor não conseguiu brotar. Porque esta rosa, na cor roxa, simboliza o perdão. Sim, o perdão. Porque a caridade, ela tem que perdoar. A caridade, um amor em movimento, tem de ter o perdão em seu bojo. Tem de ter o perdão, e muitas vezes como uma meta, um objetivo. Perdoar muitas vezes é difícil, sabe por quê? Porque nós não conseguimos ser caridosos verdadeiramente, porque não amamos na expressão da palavra, porque nós não conseguimos ainda ser dignos de ser chamado discípulo de Jesus, porque Jesus é o mensageiro do Deus Pai, do Deus de amor, do Deus de misericórdia, do Deus do perdão, do Deus da caridade pura, da fé, da razão, que faz com que a gente siga o nosso caminho, que a gente consiga se encontrar, que a gente consiga trabalhar a nossa reforma íntima, crescer. Então, quanto mais caridade nós praticarmos, nós haveremos de ter paz, haveremos de ter alegria, haveremos de ter coragem. E a gente consegue enxergar tudo isso em espíritos de nobreza que povoaram, que encarnaram aqui no nosso planeta, na história recente, na história mais longínqua, para nos dar exemplos de amor em ação, que é a prática da caridade.
Nós enxergamos na figura, por exemplo, de Francisco do Cândido Xavier, a caridade em todos os momentos da sua vida. Quem lê a biografia de Chico vai perceber que ele, desde criança, desde tenra idade, como a gente diz aqui no Nordeste, desde que se viu como gente, ele foi um adepto da prática da caridade, sem olhar a quem, até o seu último suspiro encarnado. Me deixou curioso um relato, vou vender pelo que comprei, um relato que no dia 30 de junho de 2002, nós tínhamos um evento mundial, um campeonato, um esporte muito popular em todo o mundo, a Copa do Mundo. E era a decisão desse torneio, jogavam dois times, duas seleções, a Alemanha e o Brasil. E contas de Chico, final da tarde, início da noite, ao ouvir os fogos, se levantou de onde estava e caminhou lentamente para o seu quarto. Ao passar pela sala, as pessoas estavam lá assistindo as comemorações do final do jogo e ele pergunta inocentemente: o Brasil sagrou-se campeão? E as pessoas responderam: sim, Chico. Ele aí diz com sua voz fraca e trêmula, já amparado por alguém que iria conduzi-lo até a cama, o seu aposento, e ele diz: que bom, o meu Brasil está muito feliz. E foi para o seu aposento. E lá desencarna, silenciosamente, mansamente, pelo que late no espírito, como de Chico. Eu acredito até que ele escolheu o dia e o horário para o desencarne, para que o Brasil, que quer tanto bem a figura de Chico, não sentisse muito sua falta, porque estávamos eufóricos, alegres com a vitória, com o Brasil sendo sagrado campeão de futebol na Copa de 2002. Outro exemplo, Madre Teresa de Calcutá, pequenininha, frágil, mas tão valente, com tanta paz de espírito, com tanta alegria em servir. Outra pessoa, outro espírito, que habitou aqui no nosso Brasil também, a irmã Dulce, chamada Dulce dos Pobres, que da mesma forma que Madre Teresa, da mesma forma que Chico, se dedicou também à caridade. A caridade pura, a caridade baseada na fé, na razão, nos valores do amor. Então, meus irmãos, é muito importante que tenhamos isso conosco, que a prática da caridade é a única forma de nós alcançarmos a salvação. Não aquela salvação pintada nos quadros da Idade Média, não aquela salvação da habitação com os anjos para ficarmos deitados eternamente em berços plenos. Não. É a salvação da luta, a salvação que exige coragem, a salvação que exige demonstração de alegria, a salvação que exige que nós tenhamos a paz como fomento às nossas ações, e que a gente possa transmitir alegria, que a gente possa transmitir paz, que a gente possa transmitir o heroísmo, a força, a coragem de continuar. Isso tudo é caridade. Isso tudo pode ser chamado de amor ao próximo e amor a nós mesmos. Isso tudo é chamado de amor. Esse sentimento que nos eleva, esse sentimento que nos faz melhor, que nos torna melhor. Então, quando a doutrina espírita, toda e qualquer religião que tem um firme propósito de melhorar o ser humano, orienta para que pratiquemos a caridade, pratiquemos o bem, sem olhar aqui. Porque só recebe o bem quem é do bem. Quando a gente não consegue receber o bem, é porque nós ainda não somos do bem.
Então, voltando ao nosso buquê, que nós lembremos que a caridade, o amor, é um buquê de 4 flores, 4 rosas. A rosa branca, simbolizando a paz, porque o amor, a caridade, estão abraçados à paz. A rosa na cor amarela, que simboliza a alegria. Quem está em paz é alegre, porque a alegria está abraçada com amor e com a caridade. A rosa na cor vermelha, que simboliza a coragem, porque é necessário muitas vezes ter coragem para se fazer a caridade, para dizer que ama, mesmo quando todas as forças estejam contrárias a esse ato. Nós devemos ser fortes, ser corajosos, para erguer a bandeira da caridade, porque a caridade está abraçada à coragem. E a rosa na cor roxa, porque quem é caridoso, quem ama, precisa ter o perdão como essência de sua realização. Perdoar a si mesmo, perdoar ao outro, que é uma das formas mais eloquentes da prática da caridade. Se doe, ame, ame-se, e você será caridoso. Que você possa perceber isso. E para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, que você possa, a cada amanhecer, olhar para o alto, para o céu, e perceber que há um sol brilhando, ensinando a todas as criaturas que sempre ele vem acordando a todos nós daquela noite, da noite que passou, que nós muitas vezes não percebemos e não valorizamos a luz. Então ele chega nos ofertando luz, mostrando a sua dádiva, o seu amor, a sua caridade, a nos aquecer para que tenhamos um dia, uma oportunidade nova de escrevermos mais um capítulo no livro que se chama Vida. Mais uma página que o Criador deixou em branco para que a gente pudesse escrever essa história. Então que escrevamos uma história bonita, uma história sem tristeza. Que contemos nessas páginas uma história de paz, uma história de alegria, uma história de coragem, uma história de perdão, uma história cujo título será Caridade. Muita paz a todos, Deus nos abençoe e até a nossa próxima oportunidade. Que o bom Deus nos conceda paz, alegria, muita coragem e que possamos semear o perdão, sendo caridoso para com tudo e para com todos. Um grande abraço.